Como que você está armazenando a sua insulina? Sabia que tem temperatura certa para armazenar ela? Mas calma que você não precisa sair por aí usando uma caixa de isopor ou um galão térmico para carregar a sua insulina. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender, afinal, como que você tem que armazenar, qual é a forma correta, quais os cuidados que você tem que ter com a sua insulina. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência, experiência e estudos sobre o diabetes mellitus. Já aconteceu de você tomar insulina e ela parecer que não faz efeito? Parecer que você está bebendo água? E daí quando faz demais? E daí você tem hipoglicemia e você não entende nada do que aconteceu? Isso pode ser um problema na sua insulina. E por isso que esse tema é tão importante para diabéticos que usam insulina. Saber como armazenar a sua insulina corretamente, porque você pode perder a sua insulina se você armazenar ela da forma errada. A insulina, pessoal, ela é uma proteína. Tá? Ela é um hormônio também, é uma proteína que tem uma função hormonal, mas a insulina é uma proteína como qualquer outra, como a que você toma no whey, como que você toma, como colágeno, como que tem na carne. Ela é uma proteína, tá? E toda proteína, ela é composta por tijolinhos, tá? Vou pegar até isso aqui para ajudar a explicar. Então, toda proteína, imagina que isso daqui, ó, é uma proteína. Normalmente a proteína tem um formato 3D, tá? Uma proteína aqui que tem vários tijolinhos aqui formados. O que são cada um desses tijolinhos? Na biologia, a gente chama esses tijolinhos como aminoácidos, tá? Então, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas é só para você saber. Existem vários tipos de aminoácidos e, de acordo com a formação, a combinação, o formato 3D, se é quadrado, se é redondo, se é 2D, se é uma salsicha, ela vai ser uma proteína diferente. Cada combinação vai dar uma proteína diferente. Tem milhares de combinações, tá? Então, a insulina é uma combinação desses aminoácidos, tá? E uma característica que toda proteína tem, não é só a insulina, é que, pensem que, vamos lembrar das aulas de química, a proteína aqui, ela sofre reações químicas, né? Se a gente está falando de moléculas aqui, né? Toda reação química, ela pode ser alterada, acelerada, diminuída, através de luz e temperatura, tá? Então, através de luz e temperatura, né, pensa no calor, né? O que acontece quando um vidro mesmo, né? Sei lá, um vidro pega sol, né, ele fica quente. Por que fica quente? Porque as moléculas se agitam. A gente não consegue ver, mas as moléculas se agitam. E essa agitação gera energia e por isso que ele fica quente, tá? Na insulina a gente pode, na proteína, no caso aqui a insulina, a gente pode pensar da mesma forma. Então, qualquer alteração que a gente tenha das condições normais dessas ligações, porque tem ligações entre cada um desses tijolinhos, né? Que a gente pode ver que tem cordinhas aqui, né? Então vamos pensar que essas cordinhas aqui são ligações com outros elementos químicos, tá? Então cada uma dessas cordinhas aqui, elas podem se romperem ou se ligarem mais se a gente aplica calor, se a gente deixa mais gelado, se a gente deixa embaixo da luz, se não deixa. Então, por isso que é importante que você saiba que toda proteína, então no caso aqui a insulina, ela pode sofrer alterações se exposta à luz e a condições de temperatura inadequadas, sejam altas ou sejam baixas, tá? Justamente porque podem alterar a formação dela, como esses aminoácidos se ligam. E eu vou explicar para vocês que tipo de alteração que a insulina pode sofrer. Primeiro, eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Tá fazendo sentido para você? Aproveita, já me segue aqui o canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like aí, que isso ajuda bastante esse vídeo chegar a outras pessoas. Antes de eu te falar o que acontece quando a insulina sofre algum tipo de degradação, eu quero te falar dos riscos que você corre ao utilizar uma insulina que esteja com problema. Quais são os riscos para a sua saúde que podem ocorrer quando você utiliza uma insulina que sofreu algum problema devido à exposição a temperaturas altas ou baixas ou ao excesso de luz? Primeiro, a sua insulina pode não fazer o efeito que você está esperando, então você pode ter a sua glicemia descontrolada. O risco de você utilizar uma insulina que foi degradada, que sofreu exposição a altas ou baixas temperaturas ou a luz excessiva, é que você não vai conseguir
ter um bom controle glicêmico. Ou essa insulina não vai fazer efeito, ou ela vai fazer um efeito muito forte, né? Ou ela pode ter um misto ali dos dois, não fazer o efeito e depois começar a fazer efeito, tá? E isso vai acarretar uma série de problemas. Você não vai conseguir controlar sua glicemia, você não vai entender o que está acontecendo, porque a gente faz tudo certinho e de repente começa a dar errado, né? Às vezes o problema é a insulina. E compartilhando uma experiência pessoal, isso já aconteceu comigo. Eu fiquei por meses utilizando insulina que eu tinha aqui armazenada em casa, na geladeira, só que eu cometi um erro muito errado. Eu armazenei essa insulina no alto da minha geladeira e essa insulina congelou. Eu percebi que congelou porque eu já deixei outros alimentos lá que deram uma leve congelada. Então, provavelmente ela ficou exposta a uma temperatura muito baixa, ela congelou. Então, hoje a minha insulina só fica no meio da geladeira, tá? Porque lá a temperatura é mais estável. Então, eu tomava insulina, ela não fazia efeito, a glicemia começava a subir, mesmo utilizando a bomba. E daí a bomba ficava aplicando muita insulina, e de repente, quando ela começava a fazer efeito, era um efeito tenebroso, era hipoglicemia atrás de hipoglicemia que baixava dos 50 e não subia, porque demorava muito a fazer efeito. Toda aquela insulina que tinha sido aplicada lá horas atrás, parecia que estava fazendo todo o efeito ao mesmo tempo. Cada insulina tem uma recomendação do fabricante quanto à temperatura e eu fiz uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês consolidando. Depois você volta aqui, tira o print e pega essa informação que ela é bem importante. Então tem insulinas que toleram um pouquinho mais de frio, outras não, tem insulinas que ficam muito bem fora da geladeira por mais tempo, as insulinas que estão sendo utilizadas, outras por menos. Então guardem essa tabela aqui depois para vocês. Então, para a gente entender quais são os possíveis problemas que a insulina pode ter quando ela é exposta a temperaturas mais altas ou mais baixas, vou explicar dos dois problemas que podem acontecer. O primeiro problema que pode acontecer quando a insulina é exposta a temperaturas altas ou baixas é a desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? Esse processo nada mais é do que a insulina foi exposta a uma temperatura, vamos dizer, uma temperatura alta. Esses aminoácidos que compõem a insulina, que eu tô aqui, tá sendo representado aqui por cada quadradinho, eles vão se sacudir, porque a temperatura ficou alta, né? Lembra quando a água ferve, né? Tudo se mexe? Então, essa molécula se mexe e ela deixa de ter o formato de insulina, que vamos dizer que fosse esse, e passa a ficar assim, ó. Aí ela mudou o formato. Ela não encaixa mais no receptor de insulina que a gente tem no nosso corpo. E daí é como se você tomasse insulina e estivesse tomando água. Faz nada, né? Então é isso que é a desnaturação proteica. O segundo problema que pode acontecer quando a sua insulina é exposta a temperaturas inadequadas é a agregação proteica. O que é agregação proteica? Agregação é agregar. Então você pode ter uma molécula de insulina se agregando com outra, se agregando com outra, se agregando com outra. E daí elas formam, vamos dizer, um cristal. É uma molécula maiorzona. Só que o nosso corpo tem dificuldade em quebrar esse cristal. É muito mais difícil, muito mais demorado. Então você toma aquela insulina e aquela insulina não faz efeito. E daí quando ela começa a fazer efeito, né, porque ela demorou para o seu organismo quebrar aquelas moléculas, aí ela faz efeito demais. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Então formou lá aquele cristal que ele não vai se encaixar no receptor de insulina. E daí seu corpo fica tentando quebrar, e daí quando começa a quebrar, quando consegue quebrar, aí quebra todo de uma vez, e daí você tem muita insulina fazendo efeito no seu corpo. Isso que é a agregação proteica. E qual a forma correta de proteger a nossa insulina para que ela não seja nem exposta a altas ou baixas temperaturas? Primeiro, a gente precisa entender que tem a insulina que a gente está usando e a insulina que a gente não está utilizando. Se você tem insulina armazenada na sua casa, ela vai ter um tratamento, um armazenamento diferente da insulina que você está utilizando. A não ser que você esteja utilizando insulina de frasco. Aí o tratamento é o mesmo, tá? Mas se você usa a caneta que você está utilizando pode ficar fora da geladeira, que é o que eu já vou explicar. Então vamos dizer lá, a insulina que você não está utilizando, né? Ou se é uma insulina de frasco. Essa insulina precisa ficar na geladeira. Eu vou deixar aqui novamente a tabela com a indicação de temperatura que você precisa armazenar ela, não pode nem ser abaixo nem acima. Ela tem que ficar na geladeira, de preferência no meio da sua geladeira.
tá? Não deixe nem em cima e nem embaixo. Por quê? A gente tem circulação de ar dentro da geladeira. Então, a gente sempre vai ter alterações na temperatura nas extremidades. Lá no meio da geladeira é onde a gente tem a temperatura mais estável, tá? Então é sempre melhor deixar na temperatura mais estável. E por isso que também não é recomendado deixar a insulina na porta da geladeira. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque você fica abrindo e fechando, e daí você tem alterações de temperatura a todo momento. Então, a insulina que você não está utilizando, armazene na geladeira, no meio da geladeira, nunca no congelador, nunca no topo, nunca embaixo, deixa no meio, coloca ali separado dos alimentos, num potinho bonitinho, e ela vai ficar bem, tá? Eu mesma aqui em casa, eu tenho dentro do meu potinho de insulina um termômetro para colocar junto, para eu poder acompanhar se tem alterações muito bruscas, como por exemplo, se acabou a energia, ou se ela congelou muito rápido, né? Foi acionado aqui o congelador aqui de casa, da geladeira. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar aí a imagem de como que é esse termômetro. E a insulina que você está utilizando, então vou supor aqui que você usa uma insulina de caneta, essa insulina de caneta ou até mesmo da bomba, né? A bomba não faz nem sentido, você não tem nem como você deixar na geladeira, né? Por isso que fica fora, né? E por isso que a gente utiliza a mesma lógica para canetas. Algumas pessoas acham que precisam ficar refrigerando a caneta de insulina que utilizam. Não faz sentido, senão a bomba não conseguiria utilizar, já que eu tenho a insulina sempre comigo, sempre próxima ao meu corpo. Então vamos lá. A insulina que você está utilizando, ela também pode ficar fora da geladeira. Você não precisa ficar carregando uma caixa de isopor, não precisa ficar carregando um galão térmico com a insulina dentro, tá? Ela aguenta a temperatura ambiente. O que ela não aguenta é tomar sol. Ela não aguenta ficar exposta à luz, tá? Então deixa ela fechadinha na caneta, por isso que a caneta é escura, não é transparente. Deixa ela fechadinha que ela vai ficar bem. As temperaturas também, para a temperatura ambiente, vou deixar aqui, vocês vão ver aqui na tabelinha novamente, vou colocar aqui para vocês verem. Mas você pode manter, e o período que você pode manter fora da geladeira após começar a utilizá-la também varia de fabricante para fabricante, que está consolidado aí nessa tabela para vocês também. Então fica tranquilo que você não precisa ficar andando dentro da sua bolsa com uma baita caixa de isopor, com gelo, com garrafa térmica, nada disso é necessário, tá? Eu mesma sempre utilizei, quando eu usava a caneta dentro da bolsa, a caneta no bolso, não tem problema nenhum, tá? O problema é se você for numa praia, se você for ficar embaixo do sol, aí não tem temperatura que aguente, né? Porque daí você está debaixo do sol, a sua insulina está com você, portanto, vai ficar muito quente, tá? Mas se você vai ficar em ambientes cobertos, vai andar de carro, vai para o escritório, vai para o shopping, vai para a escola, não vai ficar no sol, a sua insulina vai ficar super bem se estiver com você. Sempre bom, antes de tomar insulina, verificar se a sua insulina não apresenta nada visualmente estranho, como uma cor mais amarelada ou presença de cristais. Não é sempre que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Se apresentar, de fato, não tome. Agora, quero saber de você. Você já teve problemas com insulina? Ou agora, será que vendo esse vídeo você chegou à conclusão de que seu problema naquele dia, que a insulina não fazia efeito, sua glicemia não baixava, o problema era a insulina e não você? Comenta aqui nesse vídeo para eu saber e para ajudar outras pessoas que também estejam assistindo esse vídeo aqui. Muito obrigada por me acompanhar. E se você quer saber mais sobre diabetes e como ter uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, segue o canal, se inscreve, ativa as notificações e dá uma conferida nos links da descrição desse vídeo.